O anime já se inicia levantando uma pergunta inquietante. O que acontece com a sua rede social quando você morre? Será que tudo simplesmente desaparece? O começo é bastante misterioso e provoca reflexão. Muitos diriam que, depois disso, nada mais continua, que não faria sentido publicar novamente. Ainda assim, essa ideia pode estar errada. Talvez exista algo muito mais estranho e perturbador por trás disso. Logo depois, somos apresentados ao protagonista da história, Souji Enichiro, conhecido como um verdadeiro provocador. Ele é o tipo de pessoa que cria confusões de propósito, arruma brigas, espanca adversários e sai vitorioso, ganhando dinheiro às custas disso. Suas atitudes irritam praticamente todo mundo. Ainda assim, ele parece completamente fascinado com essa reação. Toda vez que lê os comentários cheios de ódio, ele se anima ainda mais. Para ele, aquilo é empolgante, porque quanto mais as pessoas o odeiam, mais dinheiro ele acredita estar ganhando. Dentro do trem, dá para ouvir como seu nome se espalha de boca em boca, enquanto suas opiniões polêmicas continuam circulando. Seu canal cresce cada vez mais. O vídeo mais recente mostrava Souji derrotando um lutador de MMA e fugindo logo depois do local. Mesmo tendo presenciado a cena, as pessoas dizem odiar aquilo, mas não conseguem deixar de assistir. À primeira vista, Souji parece alguém frio e resistente, alguém difícil de lidar. Porém, quando o assunto envolve sua irmã, tudo muda. Ao se encontrarem no hospital, ele demonstra preocupação. Ela pergunta se pode se sentar ao seu lado e diz para ele ficar tranquilo. O nome dela é Kari. Ela questiona, irritada, por que ele não respondeu às mensagens. Souji explica que precisava resolver algo pendente e comenta que ela trouxe um pequeno presente. A Kari, no entanto, conhece muito bem o irmão e sabe que ele demorou tanto apenas para terminar o que estava fazendo. Ele está comendo sozinho e Souji pede que ele pare. Diz que eles poderiam comer juntos, mas sua irmã o lembra de que ele só pode comer um doce por dia. Ela pergunta quantos ele já comeu naquele dia. Ele responde que foram 3, mas ela não acredita nem um pouco. Pressionado, ele acaba confessando que comeu 6. Isso rende uma grande bronca. Ela reforça que ele precisa manter uma alimentação equilibrada, diferente da dele, cheia de refrigerantes, tequeños, pizza e hambúrguer. Ela menciona que, se continuarem assim, podem acabar como aquele sujeito miserável que morreu de ataque cardíaco. Voltando ao assunto principal, Souji comenta que tudo isso tem um motivo. Sem ele, ela se sentiria completamente perdida. De repente, ele começa a tossir de forma intensa. Seu irmão se assusta e tenta chamar uma enfermeira, mas ela o impede, dizendo que ele ficará bem. Mesmo assim, Souji não entende por que seu corpo reage dessa forma. Souji pede que ela seja forte, pois agora ele está sozinho. Falta apenas um mês para a viagem aos Estados Unidos, onde um médico milagroso poderá operá-la. Ela pergunta preocupada se ele tem certeza de que consegue gastar tanto dinheiro. Souji pede para que ela não se preocupe, afirmando que já resolveu tudo graças a um bom trabalho. Isso o faz lembrar daquele homem nojento do orfanato que o ensinou a viver sem ser um incômodo para os outros. Disse também que se existisse uma forma legal de ganhar muito dinheiro, ele faria. Infelizmente, Souji não possui grande inteligência ou habilidades especiais, mas tem um corpo forte e talento para lutar. E se para ganhar dinheiro ele precisar ser um incômodo, então fará isso sem hesitar. Ele não se importa se o mundo inteiro o odiar, desde que Kari consiga se recuperar. Um mês depois, as pessoas começam a estranhar a ausência de novos vídeos no canal de Aduringo. Nenhum conteúdo novo foi postado. Alguns comentam que ele se aposentou da Meu Barão, enquanto outros espalham rumores sobre a Academia Mitten, uma escola especializada em jovens viciados em celulares, conhecida por métodos extremos, onde ninguém consegue escapar ileso. Já à noite, Souji está em casa comendo um pudim quando recebe uma mensagem de Akari. Ele responde dizendo que está bem e aproveitando o doce. Rapidamente ela o repreende, lembrando que ele não deveria comer aquilo. Pede que ele cumpra a promessa e confessa que está se sentindo ótima, como se nunca tivesse estado doente. Diz que sente muita saudade e quer vê-lo logo, mas que voltará em breve. Souji se emociona ao perceber o quanto sua irmã está melhor. As horas passam, e enquanto ele dorme, abre levemente os olhos e vê uma figura segurando um enorme martelo. A figura diz que chegou a hora de enviá-lo para São Pedro. Souji consegue se esquivar do golpe. O estranho o chama de idiota e manda que pare de fugir. Souji pergunta quem ele é e o que quer. O garoto misterioso pede desculpas por ter sido rude,
o que deixa Soji confuso. Em vez de se desculpar por quase matá-lo, o estranho ataca novamente. Soji reage, fazendo-o derrubar o celular. O garoto tenta pegá-lo, mas Soji o recupera rapidamente e foge. No parque, ele conta tudo para a irmã, sem entender por que o alvo era seu telefone. Quando estava prestes a chamar a polícia, o sujeito aparece por trás. Ele tenta atacar, mas Soji consegue se defender. O garoto fica surpreso quando Soji diz que agora vai lutar em legítima defesa. O estranho bloqueia os golpes com facilidade e usa o martelo para descontar sua raiva no celular. Mesmo assim, Soji evita o ataque. Nesse momento, o garoto o chama pelo nome e revela que sabe exatamente quem ele é, um youtuber provocador. Diz conhecer seus vídeos e afirma que, apesar de bem feitos, o conteúdo é péssimo, a ponto de causar nojo. Ainda assim, ele pede desculpas novamente e se ajoelha, pedindo perdão, achando que Soji já sabe o motivo disso. Ele acredita que Soji tenha agredido alguém próximo a ele. Por isso, explica que sua motivação sempre foi o dinheiro e entende perfeitamente por que isso gera ódio. Ele implora para não ser morto. Diz que Soji pode bater nele se quiser, mas não quer morrer, nem que seu telefone seja destruído, pois sua irmã está longe e ele conversa com ela por ali. Mesmo assim, o garoto continua revoltado com o celular. Soji avisa que ele pode fazer o que quiser com ele, menos tocar naquele telefone. O estranho responde que não quer brigar, apenas destruir o aparelho. Soji se recusa a permitir isso, pois precisa dele para falar com a irmã. O garoto, surpreso, pergunta se ele realmente entende o que está dizendo. A verdade é que a irmã dele já havia falecido há bastante tempo, cerca de um mês. Soji, completamente chocado, tenta argumentar que isso não pode ser verdade. Sua irmã não está morta, porque se estivesse, então com quem ele estaria conversando o tempo todo? Quem seria a pessoa do outro lado da tela? Para ele, só poderia ser Akari, sua irmã, e ninguém mais. Porém, nesse momento, surge um flashback doloroso. Sua irmã estava em estado grave, e bem diante de seus olhos, acabou falecendo. Soji não conseguiu aceitar aquilo. Ele se recusou a ir ao funeral e também não foi buscar as cinzas. Negava com todas as forças que ela estivesse realmente ali dentro da urna. Com o passar do tempo, ele foi sendo consumido por essa negação. Passava os dias comendo doces sem parar, enquanto guardava cuidadosamente o número de telefone da irmã. Esperava desesperadamente por uma resposta, até que certo dia percebeu que suas mensagens haviam sido visualizadas. Pouco depois, veio uma resposta. A partir daí, ele começou a contar histórias da infância, lembrando de momentos em que brincavam juntos ou de quando ela o repreendia por exagerar nos doces. Aos poucos, Soji se agarrou à ideia de que sua irmã ainda estava viva. Para ele, ninguém além dela poderia usar aquela conta. Nada substituiria sua única família. De volta ao presente, algo estranho acontece. Do telefone começa a sair a voz de Akari. A tela fica distorcida, mostrando o rosto dela enquanto diz ao irmão que finalmente pode vê-lo. Soji fica emocionado. Ele não entende como, mas acredita que sua irmã esteja viva dentro do celular. Nesse instante, o garoto aproveita a distração. Ele lança o telefone longe e, quando o aparelho cai no chão, tenta destruí-lo. Soji entra em desespero. Porém, quando a fumaça se dissipa, o menino percebe, surpreso, que não conseguiu acertar o alvo. Diante deles, surge a figura de Akari. Ela agradece ao irmão por tê-la protegido e diz que sem ele, não teria conseguido crescer tanto. Soji fica completamente encantado ao vê-la. No entanto, de repente, tudo começa a mudar. O corpo dela se contorce, sua forma fica distorcida e seus olhos começam a sangrar. Assustado, Soji pergunta o que está acontecendo. Antes que ela responda, o garoto o interrompe, explicando que, a partir daquele momento, aquilo deixou de ser sua irmã. Ele revela que sempre foi um fantasma escrevendo com ele. Segundo sua explicação, esses espíritos costumam aparecer em lugares importantes para os mortos, como banheiros, hospitais, espelhos, salas de música e até praias. Mas, atualmente, eles estão surgindo cada vez mais nos celulares. Quando a conta de uma pessoa falecida se torna inativa nas redes sociais, ela pode se transformar em um fantasma. Soji reage dizendo que isso é impossível, algo sem qualquer base científica. Ele ironiza, dizendo que o garoto fala isso enquanto ele passou meio mês conversando com o espírito da própria irmã. Que ousadia! O garoto insiste em seguir a lógica científica para enfrentar o espírito digital de Akari, explicando que o fantasma só se materializou por completo porque o telefone não foi destruído a tempo.
Agora, ataques físicos comuns não funcionam, sendo necessário recorrer a métodos específicos contra fantasmas digitais, como a digitalização do poder espiritual. Diante do espanto de Souji, o garoto usa um enorme martelo retirado de uma caixa de ferramentas do celular, revelando que Souji também possui sensibilidade espiritual. O garoto ataca o fantasma com força total, decidido a exorcizar Akari, enquanto Souji grita que fará qualquer coisa para salvar a irmã. No entanto, Souji percebe que o espírito está sofrendo e, ao ouvir a voz de Akari chamá-lo, entra em conflito. Quando o garoto tenta finalizar o exorcismo, Souji o impede, afirmando que, mesmo morta, Akari ainda é sua irmã. O garoto reage com raiva, lembrando que os mortos não retornam e que os vivos precisam aceitar a perda para seguir em frente. Durante a discussão, o fantasma tenta fugir, mas Souji se aproxima e tenta acalmá-la. A situação foge do controle quando Akari ataca o garoto e, em seguida, morde Souji, dizendo que eles podem ficar juntos para sempre. Nesse momento, Souji entende que é ele quem mantém a irmã presa ao mundo dos vivos por não conseguir deixá-la ir. Ao aceitar essa verdade, ele decide agir. O celular se envolve em chamas azuis e Souji desperta no último instante. Ele diz a Akari que ela já morreu e que precisa descansar, prometendo cumprir o pedido que ela sempre fazia em vida. Mesmo furiosa, Akari é finalmente exorcizada quando Souji ativa a conexão final, envolvendo ambos nas chamas. Antes de desaparecer, ela se despede, enquanto Souji, emocionado, mal consegue responder. Mais tarde, a equipe liderada por Kubata chega ao local. Apesar de repreenderem a situação, considerando inaceitável que um garoto comum tenha precisado exorcizar a própria irmã, Kubata revela algo crucial. Souji demonstrou possuir poder espiritual, especificamente de natureza incendiária. A revelação de que as chamas eram azuis choca o grupo. Diante disso, o professor responsável decide que Souji será levado para a academia, onde será avaliado. A partir dali, seu destino dependerá de sua capacidade de controlar esse poder, ou de sobreviver a ele. O tempo segue seu curso sem pedir permissão. Quando a consciência retorna, Soyu desperta em um quarto de pousada, com a cabeça confusa e uma pergunta insistente ecoando em sua mente. E se tudo o que viveu até agora não passou de um sonho estranho? A dúvida ainda o domina quando um homem de aparência cansada surge, determinado a arrancá-lo dessa ilusão. Trata-se de Souji. Desconfiado e irritado, Soyu exige saber quem aquela pessoa é e insinua que talvez tenha sido levado para aquele motel contra a própria vontade, com segundas intenções envolvidas. Souji suspira e manda que ele pare de dizer bobagens. Assumindo um tom mais sério, Souji questiona o que aconteceu com sua irmã mais nova. Enquanto fala, ela deixa o roupão cair de qualquer jeito e pega o próprio celular, acessando a internet. Socialmente, sua irmã sempre foi muito ativa, então o choque é imediato quando percebem que a conta dela simplesmente não existe mais. O silêncio pesa. O jaleco de Souji serve como explicação. Contas pertencentes a mulheres que morreram acabam se tornando manifestações espirituais. E quando esses fantasmas são exorcizados, as contas desaparecem por completo. Aos poucos, Soyu é forçado a aceitar o que isso significa. Sua irmã realmente se foi. A doença venceu. Chegou o momento de deixá-la descansar. Ele havia prometido que Kari ficaria bem, que seguiria em frente e colocaria sua própria vida nos trilhos. Mesmo assim, Kazuaki o adverte para não se pressionar tanto, já que tudo o que ele presenciou foi pesado demais para suportar sozinho. Ainda assim, Souji rebate, lembrando que foi ele mesmo quem disse que ela precisava fazer o que fosse necessário para continuar vivendo. Era disso que se tratava desde o início. Depois disso, Kazuaki pede que ele o chame pelo sobrenome e o acompanhe até os banheiros, mesmo que a situação pareça estranha demais. Afinal, não é todo dia que um desconhecido conduz alguém até um banheiro sem maiores explicações. Ainda assim, Soyu segue adiante. Conforme caminham, ele nota que a pousada parece luxuosa, mas Kazuaki deixa claro que aquilo não é uma hospedaria comum. Na verdade, eles estão na Academia Miden, uma escola especializada na formação de exorcistas. Souji fica surpreso, pois o quarto onde acordou realmente lembrava uma estalagem tradicional. Kazuaki insiste que aquilo faz parte do internato, que escolheu aquele estilo específico por acreditar que ajuda a afastar o azar. Em outro ponto do local, um grupo de estudantes observa a cena. Alguns demonstram pena de Kazubata, enquanto outros apenas o criticam, alegando que ele é vaidoso demais para o próprio bem.
Eles comentam que quem o acompanhava era Auringo, o provocante Milber, alguém visto como uma figura desprezível. Uma garota chamada Kazuba comenta que acha Souji muito fofo, embora deixe claro que seu coração pertence a Kasubata. Seus cabelos azul claros chamam atenção enquanto ela observa à distância, intitulando mentalmente a cena como a maçã podre. Já a pequena Gori demonstra empolgação, dizendo que é inscrita no canal de Aingo. Em contraste, um garoto chamado Narujiko deixa claro que não quer se envolver com nada relacionado a ele. A casa chamada Komi também não demonstra interesse algum, mas considera repugnante o fato de ele possuir o mesmo tipo de poder que o professor. Yengris se pergunta para que alguém usaria uma habilidade daquelas. De volta a Souji, ele pergunta a Kasubata onde exatamente eles estão. A resposta vem rápida: Kusaksu. Souji comenta que então eles devem estar em uma estalagem condenada, o que faz Kasubata confirmar, explicando que o local também abriga lojas, áreas de descanso e fontes termais. Por estarem na água, Souji percebe que sua ferida já cicatrizou completamente. De repente, o professor Asaki aparece, mas Kasubata o repreende por se levantar de forma brusca, explicando que isso pode causar vasodilatação e tontura. Pouco depois, ao sair do banho, Kasubata indica que já fez o tour pelo local. Souji pede a Asaki que se anime menos e não haja como se estivesse punindo alguém. Para ele, tudo aquilo parece uma forma de tortura, já que não quer se envolver com nada provocativo. Ainda assim, Asaki se aproxima e propõe que Souji se torne um exorcista. Após piscar de forma exagerada, ele começa a rir, acompanhado pelos outros. Confusa, Kasubata pergunta o que diabos ele está fazendo. Asaki explica que Souji despertou seu poder espiritual e que isso o torna apto a seguir o caminho dos exorcistas. Mesmo sem entender tudo, Asaki começa a explicar que essa profissão existe há milênios, marcada por batalhas intensas contra espíritos malignos. Antigamente, técnicas eram usadas para liberar poder espiritual, mas décadas atrás ocorreu uma grande revolução, tornando o mundo também digital para os fantasmas. Enquanto Asaki se empolga com a explicação, Souji começa a se alongar, claramente entediado, até que simplesmente vai embora, deixando o professor falando sozinho. Buscando uma forma de voltar para casa, Saki pede que ele não seja cruel. Souji responde que não quer mais saber de histórias sobre fantasmas, exorcistas ou poderes espirituais. Para ele, tudo isso deveria ficar no passado. O que ele deseja agora é um trabalho comum, comer um doce por dia e conseguir dormir em paz. Essa é a vida que ele quer levar. Antes, tudo girava em torno de ajudar sua irmã, mas agora que ela não está mais ali, o vazio toma conta. Mesmo assim, ele decide seguir adiante. Prepara-se para sair, ir às compras, comprar um doce e simplesmente ir embora. No entanto, Saki questiona se ele realmente pretende partir sem tentar descobrir o que aconteceu com sua irmã. Isso chama a atenção de Souji, e então Asaki revela a verdade. Sua irmã não morreu por causa da doença. Ela foi assassinada por um poderoso fantasma digital, uma entidade que escolhe vítimas com fortes laços com o mundo real. Antes de morrer, todas derramam lágrimas de sangue. Tomado pela fúria, Souji exige saber onde está aquele fantasma, jurando que vai encontrá-lo e acabar com ele. Asaki responde calmamente que isso é impossível, pois Souji ainda é fraco demais. Furioso, Souji o ataca, mas Kasubata o impede, lembrando que Asaki ainda é seu professor. Mesmo assim, Asaki propõe um acordo. Se Souji conseguir derrotar Kasubata, ele reconhecerá sua força e contará tudo o que sabe. Sem perder tempo, Kasubata ativa seu martelo digital, animada com a possibilidade do confronto. Souji, tomado pela raiva, avança, enquanto Saki se afasta gritando que o acordo era derrotar Kasubata. Souji responde que não tem tempo a perder, pois perdeu alguém importante. Ainda assim, Kasubata o atinge com o martelo, dizendo que suas desgraças não o tornam especial, já que muitos ali carregam histórias semelhantes. Ela confessa que se sentiu bem ao golpeá-lo e o provoca ainda mais. Souji, tomado pelo ódio, responde que aquilo o fez se sentir melhor do que qualquer coisa relacionada à perda de sua irmã. A provocação surte efeito. Souji, tomado pela raiva, avisa Saki que é melhor deixá-lo continuar. Ele promete que contará tudo assim que acabar com aquele idiota. Os alunos ao redor rapidamente percebem que um confronto sério está prestes a acontecer, e alguns começam a comentar animados.
O garoto de cabelo azul, afinal, é bastante conhecido naquele lugar. A professora Kakiko pede a Saki que leve todos até a área de treinamento, embora ele responda que só está fazendo isso porque quer. Ainda assim, ela chama a atenção de todos para que observem com cuidado. Kiyomi, por outro lado, acha tudo aquilo repulsivo. Para ela, aquilo não passa de uma briga provocativa entre um garoto com um martelo e outro movido pela raiva. Já uma aluna, claramente fã de Souji, pede que Kiyomi não seja tola. Afinal, nem todo dia alguém pode assistir a uma luta daquele nível, muito menos ver Oringo pessoalmente. Hasumi admite que Souji é forte o suficiente para acompanhar Hichimubata, mas ainda assim, Souji começa a ficar em desvantagem. Nesse momento, o professor Nanso se aproxima de Kakiko e pergunta, claramente confuso, o que diabos está acontecendo. Ela explica a situação, mas antes que a conversa avance, a diretora aparece. Nanso pede que ela encerre aquilo imediatamente, dizendo que já leu os relatórios e que aquele garoto precisa ser afastado dali. A diretora, no entanto, apenas faz um gesto silencioso, optando por observar. Enquanto isso, Kasubata provoca Souji, dizendo que está começando a gostar de espancar provocadores como ele. Souji rebate, afirmando que já disse que não fazia aquilo por diversão, que precisava do dinheiro para tentar salvar sua irmã mais nova. Os outros alunos começam a entender sua motivação, e Yazumi comenta que consegue compreender bem, já que também tem um irmãozinho. Ele até brinca dizendo que seu nome é mais fácil de pronunciar assim. Kasubata, porém, não demonstra empatia alguma. Ela diz que usar uma irmã doente como desculpa é bastante conveniente. Alguns colegas murmuram, achando aquilo cruel, mas Kasubata continua, afirmando que existem muitas outras formas de ganhar dinheiro e que Souji deveria admitir logo que gostava do que fazia. Segundo ela, tudo não passava de uma maneira de chamar atenção. Além disso, aquelas chamas azuis despertavam nela uma raiva intensa. Em seguida, ela o ataca com uma sequência brutal de golpes de martelo. Após a surra, Kasubata ironicamente pede desculpas por ter dito coisas desagradáveis de forma claramente debochada. Asaki se aproxima de Souji e explica que aquilo é poder espiritual. Não importa o quanto ele lute fisicamente, se estiver desarmado, não conseguirá reagir. Ele o lembra de que precisa canalizar seu poder espiritual através de um catalisador, ou seja, o telefone. Asaki explica como fazer isso passo a passo. Seguindo suas instruções, Souji finalmente consegue liberar suas chamas azuis, deixando todos ao redor chocados. Aquilo não era um fogo comum, mas um fogo fátuo. Nanozu demonstra irritação ao ver aquelas chamas, enquanto Asaki rapidamente avisa Kasubata para não tocá-las. Confuso, Souji pergunta o motivo. Os olhares estranhos dos presentes indicam que aquilo pode ser perigoso. Asaki explica que já viu algo parecido antes e pede que Souji mostre do que é capaz. Souji envia as chamas para as próprias pernas e, em um instante, se move em altíssima velocidade, mantendo o controle. Ele estranha o fato de as chamas se espalharem pelos membros inferiores, mas logo entende o motivo. Agora ele sabe exatamente como usar aquilo. Aplicando as chamas nos pés, ele acelera ainda mais, mantendo o fluxo constante enquanto corre para evitar perder o controle. Asaki observa impressionado, pensando que Souji ainda possui habilidades incendiárias notáveis. Souji ataca com força total. Kasubata consegue se esquivar, mas o golpe ainda arranha seu rosto, o que a irrita profundamente. Ela contra-ataca, enquanto os alunos não conseguem acreditar que Souji havia acordado apenas no dia anterior. Yazumi demonstra preocupação, percebendo que Kasubata começa a perder o controle. Souji tenta se manter firme, enquanto Nanzo continua visivelmente irritado. No entanto, Kasubata se recusa a parar e chama Souji de virgem estúpido. Isso incomoda Asaki, que lembra a todos que é um monge, fez votos de castidade e que não há nada de vergonhoso nisso. Souji, por sua vez, se anima ainda mais, acreditando que ninguém consegue derrotar aquele poder. Porém, nesse instante, o martelo de Kasubata cresce absurdamente. Com um único golpe, ela destrói o chão da arena. Souji tenta se esquivar, mas fica chocado com o tamanho da arma. Ele entende que Kasubata é incrivelmente forte e que ainda está longe de alcançá-la. Antes que Kasubata finalize o ataque, Asaki intervém, bloqueando o enorme martelo com apenas uma mão. Ele a repreende, dizendo que ela ultrapassou todos os limites, tanto fisicamente quanto verbalmente. Souji fica impressionado ao perceber o quão incrível Asaki é. Então, o professor se volta para Souji e pede desculpas.
Ele admite que, se tivessem capturado aquele fantasma antes, sua irmã ainda estaria viva. Ele também confessa que usou essa dor para provocá-lo, com o objetivo de despertar seu poder espiritual. Souji interrompe, pedindo desculpas também. Ele declara que agora quer se registrar oficialmente e se tornar um exorcista, ou qualquer coisa que seja necessária. O que ele quer, acima de tudo, é ficar mais forte do que qualquer um. Asaki o observa com emoção, dizendo que aquela determinação é muito mais sincera do que o sorriso falso que ele carregava antes. Souji deixa claro que seu objetivo é se tornar forte o suficiente para derrotar o assassino de sua irmã. Asaki sorri, dá-lhe as boas-vindas à academia e entrega um manyu. Todos ao redor ficam surpresos com o espetáculo que Souji proporcionou. Ainda assim, Nano demonstra desconforto ao perceber que agora existe alguém com habilidades ligadas ao fogo entre os alunos. E, como se o caos ainda não fosse suficiente, o capítulo termina com Saki recebendo a conta pelos danos causados na área de treinamento, já que no fim das contas, ele era o responsável por tudo aquilo. Agora acompanhamos um grupo de exorcistas em busca de um fantasma. O problema é que o sinal de GPS na região é péssimo, dificultando a localização exata. Mesmo assim, eles acabam encontrando um cadáver e, ao detectarem um telefone próximo, mãos começam a surgir de forma assustadora. Os exorcistas emitem um alerta imediato, mas, ao examinarem melhor a situação e perceberem quem realmente está ali, tentam fugir. Não adianta. O fantasma se encarrega de eliminá-los da mesma maneira brutal com que Akari foi morta. Em seguida, descobrimos que tudo isso vem de uma gravação, e Asaki aparece explicando a Souji que aquele espírito é conhecido como Lonesome K. Ninguém sabe quem ele foi em vida, mas ele é considerado o inimigo mais poderoso da Associação de Exorcistas e, pior ainda, o mesmo fantasma responsável pela morte da irmã de Souji. Souji fica chocado ao perceber que o inimigo utiliza o mesmo fogo fátuo, a chamada chama demoníaca, um tipo de chama capaz de drenar a vida com o menor contato. Ele nota que todas as vítimas apresentam lágrimas de sangue, exatamente como sua irmã, e questiona por que Asaki possui o mesmo poder daquele que a matou, ainda mais tendo lutado contra Kasubata, usando algo tão perigoso. Asaki responde que foi pura sorte ninguém ter morrido, e comenta que aquilo é algo extremamente imprudente. Toi, claramente confuso, diz que sua cabeça está uma bagunça e que pretende voltar para casa para organizar seus pensamentos. No entanto, a turma 1B aparece diante dele e de Kasubata, deixando claro que ele não vai a lugar algum. Asaki explica que eles são seus alunos e futuros colegas de classe, esperando que consigam conviver bem. Mesmo assim, Kasubata começa a provocá-lo, perguntando se ele já tinha percebido o quão estranho era e que ninguém gostaria de trabalhar ao lado de alguém cujas chamas poderiam matar qualquer um. Infelizmente, ele também não pode simplesmente descartá-lo e acaba se perguntando qual seria o preço a ser pago por esse pecado. Nesse momento, Hasumi interfere, toma o objeto das mãos dele e aparece ao lado de Souji, pedindo desculpas pela atitude de Kasubata. Kukuru também surge. Souji pergunta se pode chamá-lo pelo nome, mas Kasubata avisa que é melhor não tentar. Logo depois, Haima se apresenta e comenta que Kasubata só está irritado porque levou uma surra. Souji se surpreende ao ver a boneca falando e Haima explica que faz transmissões ao vivo jogando videogames, sugerindo que todos poderiam colaborar de alguma forma, já que ela sabe aproveitar oportunidades. Hasumi pede para tirar uma foto, enquanto alguns ainda não conseguem acreditar que estão lidando com um usuário do fogo fátuo. Asaki então anuncia que chegou a hora do primeiro teste e o cenário muda. Souji, agora uniformizado, ouve Asaki explicar que aquela máquina servirá para medir seu poder espiritual. Se ele for aprovado, será enviado para missões de campo, o que significa que poderá enfrentar Lonesome K a qualquer momento. Isso motiva Souji, que decide fazer tudo o que for necessário para acabar com aquele maldito fantasma. Asaki ativa o dispositivo, e 2 espíritos musculosos, chamados Yumomi, surgem. A condição para passar é derrotar 100 deles, embora Asaki recomende não subestimá-los. Souji começa o teste e rapidamente derrota os 2 primeiros, mas logo começa a cambalear. Asaki o alerta de que aquilo já encerra a avaliação, explicando que, ao liberar seu poder espiritual, a bateria do celular dele se sincroniza com essa energia. Em outras palavras, ele ficou sem poder espiritual,
Ou melhor, sem bateria. Mais tarde, enquanto comiam, Asaki explica que o verdadeiro teste é de resistência e que derrotar 100 não será nada fácil. Haima lembra que ele já havia gasto energia espiritual contra Kasubata, e Asaki revela que queria apenas que Souji experimentasse como é ficar sem bateria. Souji entende, mas muda de assunto, comentando que o lugar parece mais uma hospedaria completa do que uma academia. Surpreso ao notar que já é noite, Souji ouve Asaki pedir que ele se acalme, explicando que, quando a bateria acaba, ele fica desligado por cerca de 5 horas, sem reagir a nada nesse período. Isso é estranho, mas deixa claro que, se isso acontecer em campo, ele estaria praticamente morto. Souji acha tudo isso absurdo e pergunta quem teve uma ideia tão fácil de explorar. Asaki ri e diz que aquilo é apenas uma amostra de seu poder espiritual, pois o verdadeiro teste acontecerá em 1 semana e ele só terá uma chance. Se falhar, será preso e submetido a várias torturas, porque a academia é extrema e muitos acreditam que ele seja cúmplice de Lonesome K. Como o fogo fátuo matou muita gente, Souji terá inúmeros inimigos ali. Asaki recomenda que ele coma e durma bem, pois essa é a melhor forma de recuperar energia. Depois da refeição, Souji pede para ir ao quarto, mas Kasubata manda ele parar de falar besteira, lembrando que já havia dito que não o perderia de vista. Isso o irrita, e os insultos começam, embora Souji se mantenha firme. Kasubata, percebendo isso, questiona por que diabos ele precisa ficar grudado nele, deixando claro que pensa o mesmo. Para surpresa geral, Souji pede que ela o treine para aprender a controlar seu poder espiritual durante aquela semana. Kasubata fica sem reação, perguntando como ele tem coragem de pedir isso a quem o espancou. Souji responde que não se importa com orgulho, pois está fraco e precisa se fortalecer. Kasubata então revela que já iria treiná-lo, pois Asaki havia pedido isso antes, como responsabilidade dela enquanto representante da turma. Em um flashback, vemos Asaki pedindo que ela aceitasse, mesmo sabendo que ela odeia incendiários. Ele acreditava que isso seria o melhor não só para Souji, mas também para ela. Por fim, Kasubata aceita, enquanto Souji observa e pensa que todos os incendiários são iguais. Na hora de dormir, Souji reclama por não conseguir pegar no sono, já que havia dormido 5 horas mais cedo, mas Kasubata manda ele dormir. No dia seguinte, o treinamento começa, e Kasubata explica que Souji precisa controlar o fluxo do poder espiritual, pois ele está transbordando demais, o que faz a bateria acabar rápido. Ela finaliza dizendo que o poder espiritual é diretamente influenciado pelo estado mental dele. Ela recomenda que ele tente imaginar alguma coisa específica, algo que lhe dê controle. Souji precisa encontrar uma única imagem mental que o ajude a dominar esse poder. Quando conseguir, esse controle irá melhorar gradualmente. Mesmo assim, após um tempo, ele acaba ficando sem bateria novamente, mas consegue derrotar 35 adversários. No segundo dia, o treinamento continua, e Yazumi, junto com os outros, vão observar por curiosidade. Enquanto assistem, parece quase impossível que Souji, que mal despertou seu poder espiritual, esteja chegando tão longe, considerando que Haima levou pelo menos 6 meses para passar por esse mesmo teste. Souji volta a ficar sem bateria, e dessa vez derrota apenas 31 oponentes. No terceiro dia, ele começa a consumir muitos doces e bebidas energéticas, mas nada disso ajuda de verdade. Já no quarto dia, ele passa a aprimorar sua técnica, usando movimentos mais eficientes, e consegue derrotar 49 adversários. Seus colegas começam a notar a evolução, porém, no sexto dia, ele mal chega a 44 derrotados. A frustração aumenta, pois ele não consegue compreender qual seria essa imagem única que tanto procura. Os outros lamentam a situação, pois Souji claramente está em apuros. Ele acorda assustado, entra em pânico ao perceber que o tempo está acabando, enquanto Kasubata o repreende, dizendo que ele está focado demais em uma imagem superficial, quando deveria pensar em algo concreto, algo que percorresse todo o corpo. Souji, porém, tenta não se abalar e prefere comer alguns manjus. Kasubata questiona se ele realmente acredita que não farão nada contra ele, deixando claro que continuará sendo visto como uma ameaça. Eles são obcecados em dissecar tudo enquanto ainda está vivo, sem a menor intenção de deixar sequer os ossos. Ao ouvir a palavra ossos, Souji pergunta se Kasubata poderia voltar para casa por um instante.
Enquanto pensa consigo mesmo que os incendiários são movidos apenas por impulsos e emoções do momento, Souji comenta que se lembrou da urna comemorativa e de Akari que ficaram na casa. Quando ouviu ossos, percebeu que nunca havia trancado a porta, e qualquer pessoa poderia entrar e roubá-los. Kasubata pergunta se ele ainda não entendeu que poderia morrer no dia seguinte ou se estava apenas usando isso como desculpa para fugir. Souji responde que não tem para onde fugir, pois aquilo é tudo o que lhe resta. Ele sai naquela noite e no dia seguinte, todos se reúnem para assistir ao teste final de Souji. Nansu sente um certo medo, mas acredita que, finalmente, aquilo terminará naquele dia. Sem perder tempo, o teste começa. Souji verifica sua bateria e parte imediatamente para enfrentar os Yumomi. Asaki demonstra preocupação, pois ele está liberando uma chama extremamente poderosa. Souji derrota 20 oponentes e sua bateria cai para metade. Enquanto isso, Nansu e o careca ao lado dele ficam animados, acreditando que ele jamais passaria no teste. Afinal, ele despertou há apenas uma semana, como esperar que um recém-nascido começasse a andar. Os colegas começam a incentivá-lo, mas quando Souji chega a 36 oponentes derrotados, a bateria já está fraca, marcando apenas 28%. Nansu e o careca sorriem, enquanto Kasubata começa a rir, zombando e chamando aquilo de patético, afirmando que Souji estava implorando para falhar. Ela o provoca novamente, chamando-o de incendiário imundo. Outros alunos questionam o que há de errado com ela, mas as palavras de Kasubata acabam inflamando os demais, que passam a insultar Souji. A bateria continua caindo, até que nesse momento ele tem uma epifania. Souji se lembra de quando era youtuber e recebia uma enxurrada de insultos nos comentários. Naquela época, sentia um medo enorme ao provocar as pessoas, como se atraísse o ódio do mundo inteiro. Porém, quando Akari começou a piorar, ele percebeu que nada era mais assustador do que aquilo. Ele precisava do dinheiro para salvar a irmã, e de repente, todo aquele ódio se transformou em algo útil. A tela virou a máquina que lhe rendia dinheiro, e agora ele finalmente entende o que precisa fazer. Souji passa a controlar o fluxo de energia, e de forma impressionante, começa a derrotar os Yumomi um a um. Nansu e o careca não conseguem acreditar no que veem, enquanto Asaki observa Kasubata e comenta que ela fez um excelente trabalho. Ao provocar Souji, ela recriou exatamente o ambiente em que ele atuava como provocador, oferecendo algo concreto, algo palpável, que permitiu a ele encontrar sua imagem única. Asaki até sugere que eles formariam uma dupla interessante. Nansu, no entanto, não aceita isso, e decide invocar os Yumomi em potência máxima. Souji comenta que ainda não é suficiente, que ele quer ficar mais irritado, reacender aquela empolgação de provocador. Assim, ele derrota todos os Yumomi em seu nível máximo, fazendo com que a máquina pare sozinha. Um dos alunos comenta que ultrapassar 160 derrotas é um novo recorde no teste de liberação de energia. Nansu se afasta, frustrado, enquanto Kasubata observa Souji, que se lembra de como aquele sujeito sem vergonha disse que ele não era um provocador por escolha, mas um provocador completo. No dia seguinte, Souji se surpreende ao perceber que, apesar de ser uma escola de exorcistas, ele está estudando matemática. Asaki explica que ainda é uma instituição reconhecida e que, se precisar de ajuda, pode chamá-lo pelo nome. Nesse momento, Haima comenta que Renri sempre diz a mesma coisa. Souji percebe que seu amigo de infância e os outros começam a se dar melhor. Ele se pergunta que tipo de poderes espirituais os demais possuem. Kasubata provoca Souji, mandando-o admitir algo enquanto o chama de provocador maluco. Mas eles são interrompidos por Usurugawa, que afirma que todo tipo ofensivo tem uma personalidade péssima, incluindo ele mesmo. Kasubata manda Usurugawa se retratar, dizendo que ele não é igual a Souji, pois Souji é mau e ele é bom. Os outros apenas observam os dois discutindo, como sempre. Nesse momento, Asaki entra na sala e avisa que receberam uma missão da divisão de inteligência. Chegou a hora de Souji participar de sua primeira missão. Ele pergunta quem deve formar sua equipe, lembrando que exorcismos são trabalhos em grupo. Ao ver Kasubata e Usurugawa discutindo novamente, ele decide que os três irão juntos, acreditando que assim formarão a equipe perfeita. E assim começa o exorcismo, deixando um até a próxima para o final.